começando mais uma edição do programa Rádio Livro FUVEST, hoje com a nossa última obra para o vestibular deste ano, a segunda obra portuguesa, A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. Para falar sobre a obra, estamos recebendo em nosso estúdio a professora Cristiane Bastos Ferreira, que é bacharel nas línguas portuguesa e alemã, licenciada em língua portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da Universidade de São Paulo. Ela é professora há 13 anos, atualmente leciona língua portuguesa e literatura no ensino médio e também em cursinhos pré-vestibular. Boa tarde, professora Cris. Boa tarde. É um prazer recebê-la. Obrigada por ter aceitado o convite. Prazer é meu. Para estar prazer aqui. É meu. Vamos acompanhar então agora a biografia do Eça de Queiroz, o contexto histórico da época, com a Ariana Oliveira e o Michel Ciríaco. Vamos lá. José Maria de Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845, em Póvoa de Varzim, no Reino de Portugal. Ainda criança, foi internado no Colégio da Lapa, no Porto, onde saiu com 16 anos. Em 1861, iniciou seus estudos em Direito, em Coimbra, onde tornou-se amigo de Antero de Quintal. Teve seus primeiros trabalhos publicados na revista Gazeta de Portugal. Em 1866, conclui o curso e muda-se para Lisboa. Em 1870, ingressa na administração pública. Em 1873, é nomeado cônsul de Portugal, em Havana. Entre 1874 e 78, vivendo em Londres, escreve alguns de seus trabalhos mais importantes, como O Crime do Padre Amaro, Os Maias, O Primo Basílio e A Capital. Seu último livro escrito foi A Ilustre Casa de Ramírez. Aos 40 anos, casa-se com Emília de Castro, com quem tem 4 filhos. Morre em 16 de agosto de 1900, em sua residência nas proximidades de Paris, sendo enterrado com honras de Estado. Um ano após sua morte, é publicada a obra A Cidade e as Serras. Revolução Francesa, na segunda metade do século XIX. Altíssimo desenvolvimento científico e industrial. Ideias democráticas e liberalistas se espalham pela Europa. Início do realismo português, como reação ao subjetivismo dos românticos. Em Portugal surge a questão Coimbra, conflito entre seguidores românticos e seus opositores realistas. Professora, qual a importância dessa obra para a literatura? Olha, é uma obra fundamental para a gente entender a literatura portuguesa. Por alguns críticos literários é considerada a obra-prima do Eça de Queiroz, né? É uma obra que marca um segundo momento na vida do Eça, né? Porque ele teve uma primeira fase mais voltada para a escritura de artigos. Certo. E uma segunda fase, que é uma fase mais voltada para um realismo crítico, um realismo combativo, que é a fase em que ele escreve O Primo Basílio, que é uma fase de crítica à burguesia, crítica à monarquia, crítica ao clero, né? Então é a fase mais pesada do Eça de Queiroz. É a fase em que ele tece críticas que vão caracterizar as obras realistas dele, né? Mais tipicamente realistas. E nessa terceira fase da vida dele, quando ele escreve A Cidade das Serras, que é na verdade uma obra póstuma, né? Porque o Eça morre em 1900 e a obra é só publicada em 1901. Já é um momento da carreira do Eça em que ele está buscando se reconciliar com a tradição portuguesa. Aquele Portugal de que tanto ele falou mal, que tanto criticou. Nesse momento agora ele está buscando uma reconciliação. Nós podíamos colocar como amor à pátria uma característica dessa obra, um amor? Existe sim, um amor, uma reconciliação, né? A gente vai comentar um pouquinho ainda essa questão da diferença da cidade para as serras e o quanto ele louva as serras dentro dessa obra, né? Então existe uma questão de amor à pátria, reconciliação com a tradição da literatura portuguesa, e também é uma obra inovadora no sentido de ele fazer uma crítica a todo aquele sistema cientificista, positivista que permeava o final do século XIX e que era tão comum em obras como, por exemplo, O Curtiço, do Aloysio Azevedo, né? Então, certo. Nesse sentido, é uma obra bem inovadora. É interessante porque ele retoma essa coisa de fuggere urbem, né? Que tinha antes, que teve no arcadismo, tudo. Ele retoma essa coisa, né? Exatamente. Existe na Cidade das Serras o fuggere urbem,
a ideia do locus amenus, né? Do carpe diem. É uma retomada mesmo da tradição. Temos que lembrar que o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, é um movimento literário que antecede o romantismo. E o realismo tece críticas fortíssimas ao romantismo, né? Então, nesse momento, é um momento que o Essa realmente está recuperando a tradição da literatura portuguesa. Tá certo, professora. E vamos acompanhar agora, então, alguns trechos da obra dramatizados pelo Grupo de Teatro RIA, dirigido por José Paulo Rosa. O grupo é especializado em obras literárias do vestibular. Vamos ouvir, então. Angelina! Angelina! Que é, Jacinto? Quem esse Dom Pedrinho pensas que é? Esse pedreiro livre? Por que não ficou lá no Brasil? Ele não deixou na regência aqui uma criança, a filha, Maria da Glória, e se enfiou lá no Brasil? Pois que fique por lá. Estávamos tão bem aqui com Dom Miguel, um absolutista, um tradicionalista. Dom João VI chamou Dom Pedro I, aquele moderninho, várias vezes para assumir a regência aqui de Portugal. Ele que não quis. Preferiu ficar no Brasil. Agora quer poder? Que raios! E o que é pior, deixou lá uma outra criança na regência. Ele não podia deixar a colônia só. Deixou o filho. Deixar numa colônia um regente com 9 anos, Angelina, onde já se viu? Dom Miguel fez o que deveria fazer. Assumiu o trono. Só não se esqueça que Dom Miguel não tinha o direito legal. Não fale assim de meu salvador. Lembre-se que quando eu estava lá, caído nas pedras, foi ele, Dom Miguel, quem me levantou. Ora, pois, tu só escorregaste. Qualquer um podia te levantar. Não, mas foi o meu salvador, Dom Miguel, e não foste qualquer um. Quantos gostariam de estar no meu lugar, ser levantados do chão por um regente de Portugal? E vem para cá esse pedreiro tirar Dom Miguel do poder. Portugal é maior do que eles. E não se esqueça que o seu salvador se exilou. O que podes fazer? Também cá não fico. Vou embora. Não posso ficar numa terra sem um salvador. Sem alguém que levanta os jacintos do chão. Ora, pois, que exagero, homem, que exagero. Se Dom Miguel, 30º rei de Portugal, meu salvador foi-se embora, cá também não fico. Vou para Paris. Mas a tua família? E os teus bens? E eu? E o teu filho? Veja como ele tem falta de saúde. Bom... Minhas terras que ficam, pois não posso levá-las. Mas minha família vai comigo. Você, Angelina e o Jacintinho. Vamos à França, vamos, Angelina. Paris será o futuro. E lá se foram rumo a Paris. Jacinto, português com 500 anos de tradição, deixou sua Portugal, suas terras, seus 500 anos de tradição, seu passado de grandezas e foi para Paris. Lá chegando, coisas acontecem. O primeiro grande desafeto em Paris foi o fogo no hotel. Fogo! Maldito Hotel dos Santos Padres! Maldita Paris, Angelina! E depois vieram os outros. Raios dos diabos! Ora, pois, o que foi, Jacinto? Rasguei meu pé num caco de vidro! Saio deste hotel hoje mesmo! Compro uma casa! Uma casa na Campos Elíseos! Viva Dom Galeão! Viva! E lá a história do 202 na Avenida Campos Elíseos começa. Muitas festas, boas mesas, reuniões... Até que o velho Jacinto, num jantar, depois de comer um escabeche, morre de indigestão. Jacinto! Pois cá eu fico. Não saio de Paris. Não volto para Portugal. Cintinho, quando crescer, que decida. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. O tempo passou e Jacintinho II cresceu. Pálido, raquítico, magro. Mesmo assim casou-se com a filha de um desembargador. Engravidou-a e depois cuspiu sangue. 3 dias depois de Jacintinho II, o raquítico, morrer, nasce o terceiro Jacinto. E é esse que vai nos interessar agora. Quem escreve essa história é Eça de Queiroz, mas quem narra sou eu, José Fernandes. Um narrador classificado como homodiegético. Fala em primeira pessoa, apesar de ser um personagem secundário da obra. Mas estou muito ligado ao protagonista.
Embora eu sinta um amor fraterno pelo personagem principal, não me impede de ter uma visão crítica do Jacinto, o meu príncipe da Grã-Ventura. Esse sim, nasceu forte. Nunca teve sarampo nem lombrigas. Na escola, um grande líder, sempre um vencedor. Dono de um império econômico construído por sua família desde o século XIV. Eu sou de Guiães, Portugal. Meu tio, o bom Afonso de Lorena, de Noronha e Sande, me mandou estudar aqui em Paris. Foi onde conheci Jacinto, na escola superior do bairro do Latino alguns anos atrás. Nós ouvimos agora a abertura do livro, depois a apresentação do narrador José Fernandes, amigo do Jacinto, que é o personagem principal da obra, que tem 2 fases, não é isso, professora? É isso Como é que funciona isso? Então, nesse primeiro momento, aliás, a cena muito bem interpretada pelo Grupo Ria, a gente percebe que a família do Jacinto é uma família extremamente tradicional portuguesa, né? Uma família aristocrática, é uma família que vem de uma tradição absolutista. O avô dele era miguelista, então apoiava o Dom Miguel. E aí, quando Dom Pedro ascende ao poder, Dom Miguel é exilado, ele se exila também e acaba indo para Paris, né? Só que essa Paris do final do século XIX é a Paris da Cidade Luz. Paris onde tudo acontece. É o que representa mesmo na obra a ideia da civilização, né? E nesse primeiro momento, o Jacinto vai se apresentar como uma personagem extremamente apaixonada pela civilização. Ele é progressista, né? Então ele desenvolve uma tese de que a suma ciência elevada à suma potência pode levar à suma felicidade. Então ele acredita muito na cultura, na erudição, na filosofia, no estudo, no progresso, né? E idealiza de alguma maneira essa civilização e esse meio urbano que Paris, sem dúvida nenhuma, no final do século XIX representava. Certo. Num segundo momento da obra, quando o Jacinto se muda para Tormes, aí já é um momento em que ele vai passar por uma transformação, né? Então é um momento que ele começa a valorizar mais as coisas simples da vida, começa a valorizar mais a natureza, começa a perceber um pouco dessa futilidade que está inserida aí na cidade grande, né? Então são 2 momentos bem distintos. Certo. Vamos agora ouvir então um pouquinho da história da cidade das Serras, né? Tem essa diferença da Maria Amália, né? Da língua portuguesa, da música portuguesa, né? Da língua portuguesa na época, e voltando com trechos com Claude Debussy, né? Para dar essa diferença, né? De ambientes. Muito cidade, bem, né? Escolhida pela Ariana Oliveira e pelo Michel Seríaco, que produziram esse programa, né? Vamos ouvir mais um pouquinho então. Agora um diálogo entre o Jacinto e José Fernandes sobre Paris, uma narração de Grilos sobre a civilização e, por fim, um reencontro entre o Jacinto e o José Fernandes depois de 7 anos da partida de Jacinto. Vamos lá. O homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Seu conhecimento filosófico me encanta, Jacinto. O homem do século XIX pode superiormente saborear as delícias de viver com a civilização, com a tecnologia, com a cidade. Com meu telescópio eu posso ver Marte. Veja, Zé Fernandes, veja que criação augusta. Paris. Só por ela, Zé Fernandes, só por ela o homem pode soberbamente afirmar a sua alma. Mas, Jacinto, e a religião? Pois a religião não prova a alma. A religião nada mais é que o desenvolvimento suntuoso de um instinto rudimentar, comum a todos os brutos, o terror. Veja bem, o cão lambe a mão de seu dono de onde vem o osso e o chicote, e isso já constitui toscamente um devoto, o consciente devoto, prostrado em rezas diante do mesmo Deus que distribui o céu e o inferno. Mas isso é uma heresia. Esqueça a religião, homem. Pense nas utilidades da civilização. Isso é o que nos separa dos bichos. Meu amigo, não há senão a civilização, a tecnologia, a cidade. E o campo, Jacinto? Ele não é necessário à sobrevivência do homem. Você no campo seria frágil e só. E de que me valeria ser santo ou gênio no meio de plantas e bichos? Nos reinos do vegetal e do animal, 2 únicas funções permanecem ativas: a nutritiva e a procriadora. E a alma? A alma, meu amigo. A alma é a civilização. A alma é a civilização. O meu príncipe retirava suas ideias de uma coleção de 30.000 livros, de sua própria biblioteca. Na mansão já tinha o telefone, o telégrafo, o fonógrafo, água quente e torneiras de ouro. E
toda a tecnologia que 1880 podia oferecer. E o tempo foi passando, até que recebi uma carta de meu tio, o senhor Afonso Fernandes. Na carta, além das lamentações de seus 70 anos e de seus males hemorroidais, me ordenava que voltasse para Guiães, para cuidar de seus bens. Resolvi que iria. Jacinto, vou para Guiães. O quê? Pra Guiães? Ora essa, homem, não viverás no campo. És um arbusto desenraizado. Paris te oferece muito mais. Eu vou, Jacinto. Está decidido, eu vou. Ah, tolice. Que vaza, então. Perdes a cidade. Mas, se assim decides, meu amigo, adeus. Fiquei em Guiães docemente 7 anos. Nesses 7 anos, os jardins do 202 da Avenida Campos Elíseos nada mudaram, salvo a obediência natural às estações. Mas por dentro da mansão, muitas novidades. Uma surpreendente foi vejam só, elevador que o senhor Jacinto mandou instalar. A casa só tem 2 andares. Mas o mais surpreendente não é o elevador. É o que há dentro dele. 2 confortáveis e imensos divãs, uma pele de urso, um mapa das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. E o elevador levava seus impressionantes 7 segundos para subir de um andar para o outro. E o Jacinto repetia: eis a civilização! Agora, para acender e apagar as luzes, bastava deslizar os dedos em pequenos instrumentos e pronto! Acende a luz e apaga a luz. Na sala, um monumental relógio marcando as horas de todas as capitais do mundo foi instalado. Máquinas de escrever, máquinas de calcular, tubos acústicos para falar com a criadagem de todos os cômodos da casa. Até um abotoador de ceroulas foi comprado pelo senhor Jacinto. É a tecnologia, a civilização, enfim. 7 anos se passaram e o senhor Zé Fernandes voltou. Jacinto! Zé Fernandes! O que fizeste esses 7 anos em Guiães, meu amigo? Olhei a natureza. E tu, Jacinto? O que fizesse nesses 7 anos? Muitas novidades. O progresso não para. Acumulei civilização. O conforto é necessário, mas ainda me falta muito. Basta ver nos jornais quantas novidades. Meu amigo, eu ainda tenho muita coisa para resolver. Por favor, sinta-se à vontade. O homem voltou, Grilo. Ele voltou! Os jornais pouco me atraíam. Fui observar as novidades do 202. Na mesa do escritório, instrumentozinhos de níquel, aço, cobre, argolas, abridores de cartas. Mas o que mais me surpreendeu foi a biblioteca. Vi percorrendo metros de livros sobre economia política, neopessimismo, filosofia, doutrinas da história universal e da ciência natural. Histórias religiosas, livros sobre geografia, paleontologia, metafísica, poetas. Livros, livros, livros. Que glória! Aqueles corredores de livros, que magnífico! Todos essenciais à cultura humana. Jacinto! 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 O que foi, homem? Por favor. Ora, Zé Fernandes, é apenas o conferenciofone. Mas aqueles tubos diabólicos, como pode? É exatamente como o teatrofone, meu amigo. É um telefone ligado diretamente ao acontecimento. Um radiofone. Não, um conferenciofone. As pessoas falam simultaneamente. Eu sei. E o que dizia o tal homem? Sei lá, acho que alguma coisa das lições de metafísica. Provavelmente era o Coronel Durchá, falando sobre a 4ª dimensão. 4ª dimensão? Espaços cibernéticos. Jantas comigo hoje? Não, Jacinto. Ainda estou um pouco assustado com toda essa civilização. Venha, eu vou lhe mostrar mais algumas novidades. Mais? Professora, nesses trechos fica assim, a questão fica bem clara, né, entre a ideia da civilização e 2 momentos na trajetória do Jacinto, né, de uma rotina entediante na cidade para uma vida saudável no campo, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, professora, e sobre esses 3 personagens que aparecem na obra, nos diálogos, né, o Jacinto, o José Fernandes e Grilo. Então vamos lá, né? O Jacinto, ele é o protagonista da história, apesar de não ser o narrador. O narrador é o José Fernandes, que é uma personagem secundária, né? O Jacinto é o protagonista. Por ser o protagonista, o narrador o acompanha, no geral. Não em todos os momentos da obra, mas em grande parte da obra o narrador o acompanha.
Então ele que nesse primeiro momento do livro, ele é tão afeito, apaixonado pela civilização e pela questão do urbano, né? Conforme o livro vai passando, quando ele chega a Tormes, ele se desencanta. Apesar disso, a gente não pode considerar que ele é uma personagem complexa. Porque na literatura a gente considera como personagens complexas, no geral, personagens que se transformam ao longo da obra, né? Sim. A gente considera que a maior transformação do Jacinto foi pelo espaço mesmo. Ele pode ser considerado mesmo uma personagem plana, assim como o narrador. Mesmo ele José tendo se Fernandes. apaixonado depois pela vida no campo. Ainda assim, porque as características da personalidade dele, permanece. de alguma maneira, vão se manter, né? Certo. O Zé Fernandes é muito interessante, porque apesar dele não ser o protagonista, ele é uma personagem que de alguma maneira indica ali um alter ego, uma vozinha ali do próprio Eça de Queiroz. Então ele ironiza muito o Jacinto. E aí é muito divertido, né? Porque todos os exageros de civilização do Jacinto vêm com um comentáriozinho irônico do Zé Fernandes depois, né? Sim. Então, quando o leitor de A Cidade das Serras for se deparar com a figura do Zé Fernandes, pensa que, de fato, você está se deparando com a opiniãozinha irônica ali, naquela ironia bem marcante do Eça de Queiroz, né? E o Grilo, que aparece na cena também, ele é o criado do Jacinto no 202, enquanto ele ainda morava na Champs-Élysées, né? Sim. Ele é criado do 202, ele é um criado negro, velhinho já, que já tá com a família há 3 gerações, desde o avô dele. Então é como se fosse um braço direito mesmo do Jacinto. Certo. E vamos ouvir agora mais algumas dramatizações da obra do Eça de Queiroz com o Grupo Ria. 6 talheres. É um para cada prato. Um garfo para ostras, um garfo para legumes, um garfo para peixes, um garfo para carnes, um garfo para saladas, um garfo para queijos. Copos para águas. Taças para vinhos. E taças para champanhe geladas em baldes de prata. Águas. Águas carbonatadas, águas oxigenadas e águas de sais. Ai, santo nome de Deus. Pra que tanta água? Grilo, a água da cidade está contaminada, atulhada de micróbios. Grilo, eu ainda não encontrei uma água que mate a minha sede. Uma seca, Grilo, uma seca. Sobremesa? Laranjas geladas em éter. Ai, Grilo, o éter gela e faz aflorar a alma das frutas. E lá, fruta tem alma? Enfim, termina-se o jantar sem grandes novidades, recolhe-se os restos e dá-se aos cães. Já no outro dia... Grilo, onde está Jacinto? Foi ao banho, senhor. Água aos 17 graus. Grilo! Ai, a água não está aos 17 graus. Grilo! Eu estou indo, senhor. Estou indo. Eu admirava muito meu príncipe. Jacinto comprava tudo que a civilização lhe oferecia. Ele era um homem muito ocupado. Presidente da Espada e Alvo. Comandatário do jornal O Boulevard. Diretor da Escola dos Telefones de Constantinopla. Sócio dos Bazares Unidos das Artes Espirituais. Membro de Comitê de Iniciação das Religiões Esotéricas. Porém, nenhuma dessas ocupações parecia aprazível ao meu amigo. O tempo passa. Num certo mês de abril, Jacinto, desesperado com tantos desastres humilhadores da civilização, resolveu reformar todo o 202 com a tecnologia mais avançada. Foi uma reforma geral. 3 novas geladeiras foram adquiridas. Uma delas era só para refrescar a água mineral. Depois, pequenos instrumentos foram adquiridos. Um pequeno mecanismo bem astuto servia para arrancar talos de morangos delicadamente. Oh, glória! Um outro de cristal e prata servia apenas para mexer as saladas. E outros tantos que serviam para o preparo dos pratos. E outros que serviam para diminuir o esforço humano nas pequenas tarefas. E livros. Cada vez mais livros. E numa dessas ativas semanas, o nosso hóspede conservava a sua roupa e sua mala no 202. Comia ocasionalmente no 202. Porém, a sua alma... A minha alma, então, habitava por algumas semanas a Rua Elder, número 16, 4º andar à porta à esquerda. Certo dia descia eu, a passos lentos, uma avenida, quando me deparei com aquela criatura, Madame Colombe.
Ah, meu Deus, amei aquela mulher. Como amei. Amei como nunca na vida. Madame Colombe morava na Rua Elder, número 16, quarto andar, a porta, à esquerda. Amei aquela criatura com amor, com todos os amores que estão no amor. O amor divino, o amor humano, o amor bestial. Amei como Santo Antônio amava a Virgem Maria. Amei como Romeu amou Julieta. Era estúpido, era triste, mas eu amava. Ela era estúpida e triste, mas eu amava. Minha Madame Colombe. Coisa estranha essas coisas de amor. Foram 7 semanas. Zé Fernandes de Noronha e Sandy, de Guiães, mais parecia um pedaço de cera que se derretia. Nessa paixão, parecia que ele havia perdido a consciência e a sua personalidade. Meu relógio, meus berloques, meus anéis, meus botões de punho de safira. Mas o que importa? Eu estava apaixonado. Onde está Colombe? Madame Colombe? Sim. A Madame Colombe já não mora mais aqui. Foi-se com outra porca para outras terras. Que sede que me deu essa desgraça. Então eu bebi. Bebi champanhe com gelo, sem gelo, copos grandes e pequenos. Bebi vinho, conhaque. Bebi hortelã com pimenta. Lembrei-me das lagostas, do pato com laranja, dos manjares, dos jantares que eu e Madame saboreávamos, festivos e amorosos. Então, certo de minha morte, pendi no leito para mergulhar a minha morte e vomitei. Vomitei o vinho, a lagosta, vomitei Madame Colombe. Professora, essa Madame Colombe tem também a Joaninha na obra, né? Qual a importância da mulher nesta obra? Que papel desempenha? Como é que elas são retratadas, professora? Olha, no geral, na Cidade das Serras, a mulher tem um papel bastante secundário, né? Que, na verdade, reflete a nossa situação no final do século XIX, né? Fomos nos libertar quando, né? Só no século XX, dessa séculos e séculos e séculos de opressão. Mas aqui, nesse trecho especificamente que o Grupo RIA representou, ela tem um papel de alguma forma simbólico, né? Porque o Zé Fernandes se apaixona por uma prostituta, né? A Madame Colombe é uma prostituta. Ele mantém com ela uma relação muito intensa, mas assim, muito fugaz, que é uma relação que dura 7 semanas. Então, de alguma maneira, já representa toda essa futilidade, toda essa fugacidade da vida na cidade grande, né? E a Joaninha, em contraposição, vai representar o amor que o Jacinto vai encontrar no campo, que é o amor puro, o amor ingênuo, o amor duradouro, o amor que vai gerar frutos, que são os filhos, né? Então existe essa contraposição aí entre as duas figuras femininas. Bacana. Vamos agora ouvir alguns trechos finais da obra com o Grupo RIA, do diretor José Paulo Rosa, momento em que o Jacinto começa a se desencantar com a civilização. Ai, que maçada. A civilização ainda tem muito o que aprender. Uma seca, Zé Fernandes, uma seca. Água! Grilo, o que houve? Lá em cima. Estourou a tubulação. O quê? É a tubulação do aquecimento central, suas peles, seus tapetes, seus livros, tá tudo perdido, uma desgraça. Ai, eu não acredito, essa nossa civilização incompetente. Vamos ver o tamanho dessa desgraça, Grilo. Vamos. No outro dia, em todos os jornais se lia sobre a desgraça do 202. O telefone não parava. Telegramas, cartas, bilhetes, visitas. Paris estava aflita. E o meu príncipe, sem boia, inundado na civilização. Que seca, que incompetência. Senhor Jacinto, correspondência, senhor. Paris está aflita. Deixe-me ver. Águas a ferver do Vesúvio. Uma inundação em Paris. Estou curioso para admirar as ruínas. Meu amigo Jacinto está escaldado. Jacinto, você ainda está inundado? Posso fazer uma visita? Vou de barco. Zé Fernandes, como essas notícias correm. Veja, essa é do Granduque Cassimiro. Meu Jacinto, inundado. Não volta 802 sem boia de salvação. Ah, ratão amável, coitado. Nem imagina que é a sua mulher que o afoga. E esse daí? É de Diana? Ela vive telefonando, mandando bilhetes. Quem é? É Diana. Diana de Lorge. É uma cocote. Uma grande cocote. É tua? Não. Minha não. Eu tenho apenas um bocado.
Mas isso quer dizer que outros homens... Pois é. Lamentável, Jacinto. Tu, um príncipe, senhor tão rico, tão fino, orgulhoso, chafundado com uma gamela pública. Ora... Zé Fernandes, vem das serras, meu amigo. Numa cidade como Paris, precisa ter suas cocotes com seus vestidos, seus cavalos, seus lacaios, suas festas. Para isso, é necessário que se agremiem umas poucas fortunas. É necessário que se forme um sindicato, porque um só homem com uma só fortuna não consegue sustentar uma cocote de luxo. Uma prostituta de luxo. Ora, que é isso, meu amigo? Dos ombros pra baixo, eu nem sei se ela tem a cor da neve ou do limão. E dos ombros pra cima? Dos ombros pra cima, só pó de arroz. Uma seca, Zé Fernandes. Sempre telefono, mando cartas, telegramas. O tédio do nosso príncipe da aventura é cada vez maior. Zé Fernandes é quem conseguia e, às vezes, tirá-lo da monotonia. No Morro do Sacré-Cœur, Jacinto encontrou um velho amigo, Maurício de Maielli. Um homem cheio de esperanças e decepções que entendia de teosofia, budismo, esoterismo, enfim, nada do que o nosso Jacinto já não tivesse experimentado ou conhecia. Eis a basílica. Em construção ainda. Que horror. Mas o melhor aqui de cima é ver Paris. Veja, Zé Fernandes, veja! Ei-la aí. Bela e forte, Jacinto. A tua cidade. A cidade Augusta. Criação da humanidade. Mas não humana. Para aquele lado fica o nosso 202. Pra lá, sumida embaixo de telhados. Mas embaixo dos telhados, há a civilização. E teus livros. Mas a cidade ainda é uma ilusão. Tens razão. Uma grande ilusão. A cidade vive a miséria. Mas também o telégrafo, o gramofone, a eletricidade, a cultura. Os séculos rolam e a cidade permanece, cresce. A cada manhã a cidade lhe impõe necessidades, e a necessidade te arremessa para a dependência. A cidade é um constante adular, vergar, vencer. Rastejar, aturar, traições, tradições, normas, regulamentos. Um quartel diariamente obedecendo regras. Cerimônias, praxes, ritos, serviços a favor da civilização. A batalha diária para o pão de cada dia. Ou pela fama. Há ilusões, desesperanças, derrotas, os sentimentos genuinamente humanos. Eis a minha cidade. Debaixo dela, homens e mulheres a serviços ou dependendo da civilização. Todos debaixo de roupas ricas ou esfarrapadas. Lutam dia a dia, choram dia a dia. Tem razão. A cidade talvez seja apenas uma ilusão perversa. Para que o banqueiro Efraim tenha seus 10 milhões, há sempre alguém que chora a fome dos seus. Enquanto Jacintos comem morangos. Jacinto, eu também comi morangos. É horrível então, meu amigo. Comemos morangos. Talvez por uma ilusão. Talvez por uma grande ilusão. Uma grande ilusão. A cidade. Jacinto, se tiver que reiniciar suas obras da redenção, será que Jesus descerá à cidade? Não sei, Zé Fernandes. Eu não sei. Eu sei é que estamos lendo muito Schopenhauer, muito Nietzsche. Essa filosofia toda me cansou. Vamos viajar. Vamos passear pela Europa. Você ficou maluco? Voltemos o 202 o mais rápido possível. Professora, durante todo o livro fica bem clara, né? Essa oposição campo e cidade, né? Um lado como sinônimo de infelicidade, outro como de plenitude, né? Explica pra gente, por favor, professora, como é que vai se dando esse descontentamento do Jacinto em relação à urbanização? Vamos lá, né? Essa cena do Grupo Rio achei bem escolhida e interessante também pelo seguinte aspecto. A gente começa a conseguir notar o quanto essa vida dentro da urbanização é lotada de futilidades. Que, na verdade, é algo, na minha opinião, até muito visionário do Eça de Queiroz. Porque se a gente for analisar a nossa sociedade hoje, o que é viver na cidade grande hoje, eu, né, vocês aqui do programa que vivem aqui em São Paulo, os ouvintes paulistanos que vivem aqui, sabem o que é isso, né? Essa coisa dessa busca por uma necessidade exagerada de consumo, aparelhinhos e vários aparatos tecnológicos que você não sabe pra quê, né? Como diria meu camarada aqui, André Renato, dos Imprestáveis, que tá aqui comigo. É isso, assim, se o Jacinto vivesse nos dias atuais, ele quereria o último modelo de iPhone, iPad, iPod, iPad, essas coisas tudo que pra mim eu não entendo nada, mas essas novidades tecnológicas, né? Então, tudo consumista, né? Um mundo consumista, né? Um mundo consumista, um mundo fútil,
né? Tem uma cena muito engraçada na primeira parte do livro, que o Jacinto ainda vive na cidade, que é a cena em que ele oferece um jantar para a alta sociedade, o peixe fica preso no elevador. Quer dizer, tecnologia dá problemas também, né? Tecnologia não é a solução. Então essa dicotomia ela é muito clara, né? Na verdade a gente percebe o tempo inteiro a voz do Eça de Queiroz criticando mesmo esse exagero cientificista e positivista do final do século XIX e essa ideia ilusória de que o progresso pode trazer felicidade. Porque o Jacinto ele só vai conseguir encontrar a verdadeira felicidade na vida no campo, que é uma vida mais simples, um momento em que ele se torna uma pessoa mais humana, um cara mais humanitário, que começa a cuidar dos pobres, chega a ser comparado com El Rei Dom Sebastião, né? Porque olha, né? Porque ajuda os pobres, quer dizer, é toda uma mudança, na verdade, que a vida no campo traz para ele. Então acho uma obra muito significativa, né? Muito importante até para reflexão, né? Porque se você fazer uma comparação com os dias de hoje, realmente tem muito a ver com a nossa realidade. Até essa questão que tanto se fala hoje do desenvolvimento sustentável. Muito, né? Porque, muito boa a lembrança, é verdade. No fundo, o que ele prega, né? Num primeiro momento, a gente poderia analisar como se houvesse uma sobrevalorização da natureza em detrimento da civilização, né? E na verdade não é bem assim, porque quando o Jacinto se muda para Tormes, ele começa a propor alguns avanços tecnológicos para lá, no sentido de melhorar a vida dos camponeses, né? Sim. Então ele propõe levar à luz escolas, propõe algo que parece uma espécie de um cinema da época, né? Ele propõe algumas inovações para lá, que a gente percebe que no fundo o que está acontecendo é uma busca por um equilíbrio entre o progresso e a natureza, né? Entre a cidade e as serras. Então, olha, muito bom, que é o que a gente busca até hoje, né? Esse equilíbrio. É isso, né? Aí. Vamos então caminhar para o final, ouvindo agora o desfecho da obra com o Grupo Ria. 5 anos depois eu resolvi dar um passeio em Paris. Nas serras, Jacinto se plantou. Teve filhos e eu sofria de desocupação. Uma viúva, Ana Vaqueira, que consolava meu coração. E nas serras, eu tinha o consolo da beleza e do amor da minha Joaninha. Chegando em Paris, meu pensamento voou como um pombo ao São Pombal. Procurei o 202, que já não era mais o mesmo. Passei pela Rua Helder, o quarto 22, à esquerda, segundo andar. Lembrei-me de Madame de Oriol, a Condessa de Treves, Efraim. Que nojo! As mulheres cada vez mais cheias de pó de arroz. Deu vontade de vomitar. Os homens cada vez mais engolidos pelo consumo, obscenidades, hipócritas. E eu me perguntava, o que faço aqui? Em suas terras, meu Jacinto tornou-se pai de 2 crianças. 2 aventuradas crianças, Teresa e Jacintinho. A paternidade lhe completava em meio àquela natureza impecável. Prometeu a mim que um dia me levaria a Paris. Mas nunca cumpriu. Não queria mais ser daqui. Brotou para a vida. Mergulhei no sombrio leito do hotel, na profunda cova chamada cama, e sonhei. Sonhei com Tormes. E lá estava uma torre, talvez Eiffel. Em volta, mulheres nuas, orgias, obscenidades, revistas com mulheres mostrando as nádegas, vendendo um novo saca-rolhas recém-inventados. Mulheres com brilhos falsos, joias falsas, tônicos falsos, promessas falsas. A densa torrente de ônibus, calhambeques, carroças me afligiam. Uma escura humanidade formigando entre as patas e rodas me apertavam. Os prédios hirtos de cimento, cal e pedras, turbulências, fachadas, anunciavam novidades. Consumo, consumo, consumo. E a pressa e a indiferença da cidade, se naquele momento eu tivesse fome, ninguém me daria metade do pão. O povo apertado, sem ver nada, cada um com a sua própria angústia. As serras acalmaram a sua alma. As estações transcorreram, e nem o inverno e nem as chuvas o fizeram afastar-se de Tormes. Cada vez mais descobria o seu ser. Não acumulou mais a civilização, mas fez melhor uso dela. Trouxe para as serras o telefone, o jornal, a informação e escolas, bibliotecas. A cidade, o lucro, o gozo, 2 apetites, encher o bolso e saciar a carne. A cidade me olhava e jogava com seu bafo milhões de micróbios, milhões de propagandas.
Cada porta de comércio parecia um ardil ponto para me roubar. Minha melancolia se misturava com aquelas vitrines. Eu queria me despregar da cidade. Grilo, que aparecera depois de algum tempo, junto com os caixotes, anda feliz entre rosas, cravos, alfazemas e dálias. Anda livre entre currais, pastos e vinhas. O que mais o meu Jacinto poderia querer? Eu, sua família e o seu fiel amigo Grilo. Por um relance me veio a imagem do 202. Aqueles apetrechos da civilização passaram a ser peças de museu. E a nova civilização, com a tecnologia imaginada por Da Vinci e outros, se restaurará. Assustei-me muito. Levantei-me da cama e o sonho era Tormes. A cidade não. A cidade era realidade. Tomei uma garrafa de vinho, do nosso rústico vinhedo das serras, que enobrecido nas cidades tem o nome de Chateau isso, Chateau daquilo. Descobriu que nas serras tudo demora. Uma demora delicada e necessária. Um carvalho para se tornar uma árvore leva 30 anos. E ele plantou muitas. Não para ele, mas para os nossos filhos. Não queria mais perder o frescor do entardecer, a chegada do anoitecer. Não queria mais perder o cheiro avivado das flores nos jardins. Não queria mais perder o crescente da lua acima das videiras. Resolvi dar adeus a Paris. Até nunca mais. Na lama do teu vício e na poeira da sua vaidade, outra vez nunca mais. O que tens de bom, lá, receberei na serra, pelo correio, em forma de postal. Adeus, Paris! Linda, esse é o fim da obra do Eça de Queiroz, a história do Jacinto e seu grande dilema, sua vida paradoxal. Professor, em suma, o que é importante que o aluno tenha em mente sobre a cidade e as serras? É possível fazer alguma relação com as outras obras obrigatórias? Certamente, né? Primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: o Jacinto, muitas vezes durante a obra, se diz socialista, né? Mas, na verdade, a reforma, de fato, que ele propõe é uma reforma assistencialista, é um auxílio que ele propõe aos pobres e não a revolução do proletariado, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente poderia fazer uma comparação com o Capitães da Areia, que é uma obra que tem esse ideal socialista muito forte, mas em busca mesmo de apregoar a revolução, né? Outras possibilidades de comparação: a sátira ao cientificismo, que aparece aqui na Cidade das Serras e vai aparecer também no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Com a diferença de que na Cidade das Serras a gente tem uma sátira também ao pessimismo do Schopenhauer, e no Memórias Póstumas de Brás Cubas acontece de uma forma bem diferenciada essa questão. A crítica ao absolutismo, que apareceu também em Viagens na Minha Terra, aparece aí também, né? Sem dúvida, né? Esse contexto histórico do Viagens na Minha Terra é o mote da família do Jacinto, dos avós do Jacinto. Certo. Então não é da mesma fase de vida, mas é uma possível comparação. Certo. E lembrando que esse mesmo contexto histórico dessa luta entre Dom Miguel e Dom Pedro, de alguma maneira, indiretamente, também vai aparecer na memória de um sargento de milícias, que se passa na época do Dom João VI aqui no Brasil. Certo. E de alguma maneira no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Certo. Que, vamos nos lembrar que em 1822, né, o Brás Cubas conseguiu o seu cativeiro pessoal, né, o primeiro amor lá dele, a Marcela, na data da independência política do Brasil. Então, esse contexto histórico é bem comum, muito importante. Muito importante essa relação, porque muitos ouvintes estavam pedindo isso, essa relação entre as obras, né? Sem dúvida. Bacana. Professora, quer mandar um abraço para os alunos? Olha, com certeza, mandar um beijão para os meus alunos do Ofélia Fonseca, os meus colegas, meus coordenadores que estão aí nos ouvindo neste momento. Um beijo para o pessoal do Intergraus também. E agradecer demais pelo convite. Sim, adorei estar aqui. O prazer foi todo nosso, professora, uma honra. Nossa, que bom ouvir seus comentários, né? Essa relação com as obras, né? Com as outras obras, pra gente é muito importante, viu? Obrigada. Muito bacana.
viu? Eu quero agradecer também a Joaninha, quem fez a Joaninha, Colômbia e Angelina foi a Andressa Rebucci. A Andressa Rebucci, atriz do Grupo Ria, Igor Lazzarini, que fez Grilo e Jacinto, e quem fez José Fernandes, o Thales Cristóvão. Obrigada também ao diretor, né, que permitiu que os atores estivessem aqui, José Paulo Rosa. Quero agradecer o Celso Filho e Silvana Pires, Celso Filho, nosso diretor, Silvana Pires, nossa coordenadora, que aliás, porque sem eles a gente não tem, a gente faz o projeto porque eles permitem que a gente faça o projeto aqui, né, professora? Então, isso foi mais um Rádio Livro FUVEST, na verdade o último dos nossos encontros com as obras literárias obrigatórias para o vestibular mais concorrido do país. Começa domingo, né? Tá todo mundo aí se preparando, né? E sim, aqui para quem quer contato, né, com a professora Cris Bastos, olha, www.imprestáveis.org, que é o seu grupo, né? Isso, é o meu coletivo, né, artístico, a gente tem um blog, e aí convido todo mundo para dar uma fuçadinha lá. Tá ótimo. Imprestáveis.org. Te convidar para você vir aqui falar sobre esse grupo também, viu, professora? Com prazer. E olha, hoje apresentamos então a Cidade das Serras, do Essa de Queiroz, com produção e edição de Ariana Oliveira e Michel Seríaco. Contamos com esse deleite, né, que foram esclarecimentos e companhia da professora Cris Bastos. Obrigada, professora, pela presença. Agradecimento especial ao Grupo do Teatro Ria, dirigido por José Paulo Rosa. Lembrando que o site é www.gruporia.com.br para maiores contatos, né? Mais contatos. Nosso agradecimento também ao músico, ator e locutor Paulo Moreno, né, que não está aqui hoje, né, gente, mas que ele participou, narrou todas as obras, né, com maestria, né. Agradeço também todos os grupos de teatro e professores que foram convidados, que aceitaram fazer parte desse projeto, né, de auxílio aos alunos nessa árdua tarefa, né, que é a passagem aí pelo vestibular. Lembrando que o programa e as gravações que não foram utilizadas ao vivo estarão disponíveis no site da